Antes do vandalismo, para assistir de camarote aquilo que, no meu entender, foi planejado e executado pelo PT. A Embaixada de Israel está organizando uma sessão para mostrar aos parlamentares e aos líderes políticos as atrocidades cometidas pelo Hamas. O senhor chegou a ver algumas dessas imagens já? Pedaço de imagem, né, chega para a gente, e quando esse documentário teu for ao ar, eu já devo ter assistido aqueles 40 minutos que estão à disposição da Embaixada de Israel de imagens de barbaridade que o Hamas fez ali na faixa de Gaza, divisa ali com Israel, quebrando pernas de crianças, estuprando mulheres, tocando fogo nelas, executando pessoas idosas, executando famílias, enforcando, decapitando. Tudo isso não são imagens cinematográficas, são imagens reais de o que esse pessoal é. E eu quero que todo mundo no Brasil, em especial deputados e senadores, quando for votar qualquer proposta desse atual governo PT Lula, lembre-se dessas imagens e conscientize se dá para fazer algum acordo com o PT para dar sustentação ao seu governo. E eu lamento que alguns partidos, bem mais à direita, cuja maioria foi eleita ou reeleita o ano passado, usando as cores verde e amarela, falando inclusive, aleluia, hoje apoio esse governo que não tem qualquer carinho ou questão humanitária com cidadãos no mundo todo. O PT sempre acusou o senhor de ser contra as mulheres. No entanto, o senhor relembrou aqui, um dos vídeos que tem viralizado são de mulheres que foram sequestradas numa festa eletrônica em Israel e incendiadas vivas. No entanto, praticamente ninguém da bancada de esquerda, ou melhor, ninguém da bancada de esquerda defendeu ou lembrou dessas mulheres incendiadas vivas em Israel. Por que o senhor acha que essa bancada feminina na Câmara dos Deputados, dominada pela esquerda, não faz a defesa das mulheres nesse tipo de situação? Faz a defesa apenas da boca para fora. Eu tenho conhecimento que, ou melhor, já devo ter assistido, né, com esse for ao ar esse vídeo aqui. Eu duvido que um só parlamentar de esquerda, PT, PCdoB, PSOL, ou deputada de esquerda, tenha ido assistir esse documentário feito com imagens do próprio peito dos integrantes do Hamas. Eles pregam uma coisa, mas são completamente diferentes na prática. Presidente, então a saideira, se o senhor quiser deixar um recado para a população, né, para a comunidade judaica, não só do Brasil, mas também para os israelenses, as pessoas que você conhece que estão por lá, né, embaixador Yossi Shelley, que está sempre ao lado do Benjamin Netanyahu, enfim, se puder dar um recado para eles, uma mensagem aqui do Brasil, dizer o sentimento do senhor enquanto brasileiro para com essas atrocidades que o Hamas cometeu contra Israel. Primeiramente, minha solidariedade ao povo de Israel, aos judeus do mundo todo. E quero que você, brasileiro, não pense o que está acontecendo lá fora não pode um dia acontecer no seu país. O Brasil é um país fantástico, com riquezas de todas as ordens. E, obviamente, há um interesse externo em cima do nosso Brasil. Se prepare, vote com consciência quando tivermos eleições, obviamente. Vamos lutar para continuar lutando para que tenhamos mais transparência nas eleições e mais segurança acima de tudo. E vamos nos preparar, de modo que não venhamos sentir o que o povo israelense sente no momento. Realmente é algo que não queremos para até mesmo as pessoas que não estão do nosso lado. Os filhos, e ficamos alguns dias lá para conhecer como é que pode aquele pequeno espaço de terra, menor que o menor estado brasileiro, o povo viver com independência, viver bem, tá? Com tecnologia, com informação, uma indústria realmente de nos fazer inveja, sem uma gota de petróleo e basicamente sem água potável também. Então fomos ver como é que funciona Israel, como é que era a agricultura deles no deserto, a piscicultura no deserto, né? A agricultura, na verdade, em terras bem menos férteis do que a nossa.
E é uma experiência fantástica. E realmente a existência de Israel só se explica como um milagre de Deus. Hoje em dia a imprensa tem falado muito na questão do Hamas sem atribuir a eles o adjetivo de terrorista. O que o senhor acredita que a imprensa brasileira, uma parte da imprensa brasileira, se comporta dessa maneira? O senhor consegue enxergar alguma relação ideológica com a esquerda? Olha, eu vou além do que você pode imaginar aí. A esquerda, o PT em especial, não são opositores, são inimigos. Eu conheço a história do PT antes do PT existir. Em 1970, Oswaldo Ribeira, né? O grupo terrorista lá do Lamarca. E o PT nasceu 10 anos depois. Eles fazem qualquer coisa para atingir seus objetivos. O Hamas, no meu entender, a partir do momento que eles não consideram um grupo terrorista, serve de inspiração para essa esquerda radical no Brasil, materializada com o nome de PT. Durante o seu mandato, o senhor falava muito também com relação a Israel, Japão, Estados Unidos, que eram países referências para serem seguidos. Enquanto presidente, como é que era a sua relação com Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e também com o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Sheri? Netanyahu esteve na minha posse aqui. O embaixador Yossi Sheri é um coronel da reserva. Basicamente todo mundo é militar lá em Israel, né? A convivência foi a melhor possível. Fizemos também esse intercâmbio nosso muito com Marcos Pontes. Não pudemos evoluir mais, tendo em vista 2 anos praticamente que não se pôde viajar pelo mundo, tendo em vista a questão da pandemia. Mas deixamos muita coisa pronta, né? Rascunhada, no papel, acordada para aprofundar mais ainda esse relacionamento. Infelizmente aconteceu aquele desastre ano passado, que eu costumo dizer, né? Você pode ter um time de futebol campeão sem torcida, mas por primeira vez na vida se viu um presidente sem povo no Brasil. As imagens das atrocidades cometidas pelo Hamas, né, quando invadiu o dia 7 de outubro Israel, estão circulando pelo mundo todo agora. Enquanto presidente, qual seria a resposta do senhor caso algo semelhante acontecesse com o seu país? A gente espera que nunca acontece, mas sempre devemos nos preparar para o pior. Afinal de contas, o PT não é só ligado apenas ou simpático ao Hamas. As Farc são ligadas. Quando a gente vê, por exemplo, o atual mandatário, Lula, falando, se descobrisse um chefe de Estado que fosse amigo do Hamas, eu ligaria para lá, solta essa gente aí. Agora, deixa bem claro, Ingrid Betancourt foi sequestrada pelas Farc da Colômbia e antes desse sequestro, bem antes, criou-se o Foro de São Paulo, com a presença de Fidel Castro e as Farc. E a senhora Ingrid Betancourt esteve presa em sequestro por 6 anos. E tem imagens dela, o pessoal fazendo barbaridade com ela. Tá? Então, não podemos achar que esse PT que está aqui queira o melhor para o seu povo. Não, eles querem o poder absoluto. E de preferência, obviamente, não podia ser diferente, né? O povo na miséria, vivendo de migalhas do Estado. A Argentina tem uma das maiores comunidades judaicas do mundo. Lá, inclusive, nos anos 90, ocorreram 2 atentados, em 92 e 94, contra a Embaixada de Israel e também a Associação Israelita AMIA. Há relatos, segundo o jornalista Leonardo Coutinho, que inclusive fez uma biografia de Hugo Chávez, de que num desses atentados, né, os terroristas tenham fugido cruzando para o Brasil e do Brasil pegando um voo saindo do continente sul-americano. Hoje em dia também tem a presença do Hezbollah dentro da estrutura do governo, da ditadura, da narcoditadura de Hugo Chávez. O Brasil é uma terra fértil para esses terroristas? Terrorismo só ocorre quando existem essas explosões e essa matança de gente? Não, tem outras formas de terrorismo. Você pode ver, ao longo de 4 anos, o MST, que eu considero um grupo terrorista, esteve adormecido, em parte porque nós titulamos terras para mais de 400 mil pessoas, conseguimos fazer que o campo se armasse, mas você vê, foi só o TSE anunciar o resultado das eleições, o MST voltou com toda a carga, levando o terror ao campo, somado ainda com o fato do fim ou melhor, com um novo marco temporal, que estava pacificado essa questão indígena.
Então, o que a gente entende aqui? É que a esquerda se une ao que há de pior no mundo e fabrica também pessoas desse tipo aqui dentro, através das escolas dos sem terrinhas, por exemplo, para que eles não saiam mais do poder. Ouso dizer que em 2003, quando o PT chegou ao poder pela primeira vez, o que nos salvou, né? A gente sempre fala em Deus, sim, acredito em Deus, mas foram os escândalos de corrupção do Mensalão e Petrolão, que tornou insustentável a permanência do PT no poder. E eles agora, voltando, sabe-se lá como, eles farão de tudo para não deixar mais o poder. E, lamentavelmente, a gente vê colegas parlamentares achando que pode fazer acordo com o PT, votando coisas, estratégias para o nosso país, como, por exemplo, a questão da reforma tributária. Eles conseguindo esses objetivos, como, por exemplo, a reforma tributária, um dos objetivos dela é empobrecer todo mundo, é atacar quem tem recurso, com falso discurso que os mais pobres serão favorecidos. Então, o terrorismo se faz de qualquer maneira e o objetivo final deles é o poder absoluto que sempre esteve na mira do PT. E seu grande idealizador é um cara conhecido como Daniel por aí. Muitos analistas geopolíticos dão conta de que Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira entre Argentina, Paraguai e Brasil, é um dos locais hoje mais vigiados do mundo por conta de atividades terroristas. O Brasil é um terreno fértil para lavagem de capitais ou mesmo para abrigo desses criminosos internacionais? Olha, Hugo Carvajal, que foi preso na Espanha, já foi extraditado para os Estados Unidos. Ele falou que ao longo de 10 anos, via malas diplomáticas, dinheiro da PDVSA, que é a petrolífera venezuelana, e do narcotráfico, abasteceu liderança de esquerda por vários países do mundo. Lideranças essas, ele cita nomes, né? No Brasil, na Argentina, na própria Espanha, entre outros países. Então, o narcotráfico é um dos sustentáculos econômicos da esquerda. E a lavagem de dinheiro, obviamente, se faz presente nesses países também. Quando o Brasil, lá atrás, no governo do PT, enviava recursos, por exemplo, para a Venezuela, para fazer o metrô de Caracas, parte desse dinheiro retornava para cá com toda certeza. Agora, tem uma passagem do livro de Pepe Mujica, Uma Ovelha Negra do Poder, que em 2 páginas apenas você vê o que é a esquerda aqui na América do Sul. Conta Pepe Mujica que eles queriam que a Venezuela entrasse no Mercosul, mas tinham que afastar o Paraguai da mesa de negociação, porque só por unanimidade você poderia botar um outro país lá dentro. E a presidente da época, Dilma Rousseff, como ela não podia viajar, e nem o Pepe Mujica vir para o Brasil, veio um preposto de Pepe Mujica para o Brasil. E naquela mesa circular da presidência começaram as negociações. E esse preposto anunciava. Em dado momento, a Dilma falou, segundo o Pepe Mujica, rasgue isso. Essa reunião não existiu. Bem, e daí ela entregou documentos, papéis, degravações telefônicas, fitas, para que esse preposto levasse a Pepe Mujica e pudesse, então, se convencendo a afastar o Paraguai dessa mesa do Mercosul. E detalhe, segundo o Pepe Mujica, ele diz que todo esse material secreto de inteligência colhida foi colhida junto às inteligências cubana, venezuelana e a própria ABIN brasileira. Eu acho que aqui está dada uma explicação que eles não estão para brincadeira e não é de hoje. Estão aparelhando por demais todas as instituições brasileiras e nós temos essa preocupação. Agora, quem é que pode realmente botar um freio nisso? É o Senado Federal, é o Parlamento Brasileiro como um todo. Melhorou a relação de legislatura? Sim, melhorou, mas no meu entender, ainda falta um pouco para o pessoal se conscientizar do risco que todos nós estamos correndo. Não só de empobrecer todo o povo brasileiro, bem como perdemos aquilo que é de mais sagrado, que é a nossa liberdade. Muito se fala também que Lula
na verdade, a política internacional dele não é pautada pelo Itamaraty, mas sim pelo seu assessor especial para assuntos internacionais, né, senhor Celso Amorim. Celso Amorim chegou a prefaciar um livro pró-Hamas. Uma pessoa como Celso Amorim faria parte do seu governo? A pergunta não merece a resposta, com todo respeito ao entrevistador. Jamais. Quando, por exemplo, a Bolívia expropriou 2 refinarias nossas, o Celso Amorim, eu não sei se estava na defesa ou lá no Itamaraty, mas ele foi favorável. E falou mais. Disse que o Brasil estava tendo um comportamento imperialista, a exemplo do americano. E aquela refinaria, aquele petróleo, aquele gás, eram deles. Foi uma expropriação? Sim. Né? Eles pagaram uma mixaria em cima daquilo, mas na verdade foi uma grande expropriação. Ou seja, eles se unem, isso chama-se Foro de São Paulo, onde toda a esquerda, eles se ajudam a fazer os seus representantes nos seus respectivos estados. Ou seja, a esquerda, a ditadura, os terroristas usam as armas da democracia para atingir e se perpetuar no poder. Falando nisso, inclusive, né, muitos daqueles que fazem manifestação, como ocorreu recentemente em São Paulo, a favor do Hamas, se estivessem, né, vivendo em território dominado pelo Hamas, teriam certamente sido assassinados. Né? Então, talvez fique aí também mais um exemplo do que o senhor está falando, de usar as armas da democracia a favor, né, dos projetos de poder deles. Você pode ver, no passado, o PT, a esquerda, usou muito minorias, tá? Para fazer a sua base. Hoje em dia, essas minorias, uma parte considerável delas, tem consciência que foram usados e agem de maneira diferente. Feministas, negros, LGBT, eles se conscientizaram que, por exemplo, você pega que está uma parada gay lá na faixa de Gaza. E aqui a gente vê alguns apoiando. Agora, a maioria, entendo, já se conscientizaram de quão errados estavam no passado. E tem um velho ditado que diz, né, no Brasil, você como meu filho já passou por isso, né? Tem uma experiência para contar aqui. Quem até os 20 não foi de esquerda, não tem coração. Quem depois dos 30 continua de esquerda, não tem cérebro. Então nós temos que entender a juventude, trabalhar, mostrar com exemplos o quão errado eles estão, de modo que eles antecipem essa idade da maturidade que eu entendo 30 anos ser muito avançada. Falando em questão de idade, em Israel, a garotada assim que sai da escola, na faixa dos 17 anos de idade, presta serviço militar obrigatório, que lá é 3 anos para homens e 2 para as mulheres. Enquanto capitão do Exército, como é que o senhor enxerga, né, as Forças Armadas de Israel e essa participação dos jovens na defesa nacional daquele país? Obviamente lá você tem que ter esse preparo. Eu lá no mais, quando fui lá 3 vezes, as minhas andanças locais públicos, né, você vê o jovem namorando com um fuzil nas costas. Ou a menina namorando com um fuzil nas costas também. Obviamente, o nosso país é muito grande, não temos recursos para tudo isso. Uma proposta que eu levaria num possível segundo mandato seria você encurtar o serviço militar obrigatório no Brasil, de 1 ano para 4 meses, e fazer 2 incorporações por ano. Essa é uma proposta minha aqui, para dar uma chacoalhada na juventude. Uma outra coisa, não é exemplo que o PT quer fazer, mudar os currículos das academias, mas eu queria inserir no currículo certas histórias, né, que nós vivemos recentemente, para que o jovem cadete, o jovem sargento do Exército, saísse realmente com o entendimento que foi a esquerda no Brasil desde os anos 30 até o dia de hoje. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos dizem que os japoneses não invadiram os Estados Unidos porque é um país onde os civis estão muito armados, né? Diz que atrás de cada árvore existia um fuzil. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler também não invadiu a Suíça, um país também que é muito armado, onde os civis todos os anos fazem, né, curso de tiro, fazem uma reciclagem para as Forças Armadas. E Hitler, no entanto, não respeitou a neutralidade de certos países da Escandinávia, por exemplo. Agora, mais uma vez, né, o armamento civil
volta, né, ao tema de debate, depois do ocorrido no Equador, onde o narcotráfico deu uma resposta dura contra o governo de Guilherme Lasso, e lá foram flexibilizadas as regras para que os civis tivessem acesso às armas, e também Israel, que já recebeu mais de 120 mil pedidos para aquisição por parte de civis de armamento de fogo. Como é que foi essa questão aqui no seu governo? E o que o senhor entende que o armamento de fogo na mão da população de bem é saudável? Eu sempre falei que povo armado jamais será escravizado. Relatos que eu tenho de Israel, eu acho que não estou equivocado, os locais onde o Hamas entrou agora era a região onde a população mais jovem, os kibbutz mais jovens, eles achavam que estavam plenamente protegidos pela força de Israel e não se preocupavam com o armamento individual. Aqui no Brasil, eu recebi do presidente Temer, que já fez um bom trabalho nessa área, o Brasil com na ordem de 60 mil mortes por arma de fogo por ano. O ano passado, 22, caiu para 40 mil. Então, uma prova, mais uma prova inconteste de que a arma de fogo nas mãos de pessoas de bem diminui a violência, diminui o número de mortes violentas no seu país. Eu estimulei muito a questão de arma, fui ali no limite que a legislação me permitia, com decretos e portarias, lutando contra agentes do meu próprio governo, que eu fui obrigado a falar de forma mais ríspida, para que atendêssemos a lei, decretos e portarias para você liberar armas para a nossa população. Repito, termino como iniciei. Povo armado jamais será escravizado. A ONU utiliza como referência o homicídio, é o crime referência da ONU para medir o índice de criminalidade de um país. Quantos por cento a menos assassinatos ocorreram durante os 4 anos de presidente Bolsonaro? Em torno de 1/3. 30% aproximadamente foi a redução. E eu entendo que outra coisa foi feita. Tá? Quando nós, por exemplo, tiramos o cérebro do crime organizado, que agia em São Paulo, e levamos para um presídio de segurança máxima, sem qualquer ligação com o seu público externo, que foi, no caso, o Marcola e suas lideranças. Então, isso ajudou a combater, obviamente, a violência no nosso país. Digo a você que essa transferência era pedida pelo MP estadual há muito tempo e nenhum chefe de Estado o fazia. Por quê? Cada um pense o que quiser, tá? Mas nós tivemos muito cuidado para que fosse evitado um salve, como aconteceu no início deste século em São Paulo, onde aproximadamente 60 agentes da segurança pública foram executados por parte desses criminosos. Foi um sucesso, diminuiu a violência bastante, e além de darmos exemplo em tudo que a gente fazia, procurava dar exemplo, nos mínimos detalhes, dar exemplo, demonstrar que realmente nós estamos fazendo a coisa certa, reduzindo o número de ministérios, cortando mais de 20 mil cargos em comissão, a própria minha estadia pelo Brasil, eu sei que podia, ficava em quartel, fora do Brasil ficava nas embaixadas, quando tinha um quarto de luxo era bancado pelo presidente ou ministro local. Então, agindo dessa maneira, nós conseguimos aqui fazer que a população continuasse acreditando na gente, pudesse acreditar na gente. Você pode ver, estamos aqui discutindo uma reforma tributária que vai escravizar o povo brasileiro. E a nossa reforma tributária fizemos ao longo dos últimos 2 anos, diminuindo a carga tributária dos combustíveis, de 4 mil produtos de IPI, muito imposto de importação foi cortado também. E acredite se quiser, batimos recorde de arrecadação mês a mês com essa redução da carga tributária. Depois da invasão do Hamas em Israel, dia 7 de setembro, dia 7 de outubro, não demorou muito tempo para diversos órgãos internacionais pedirem, especialistas, analistas, pedirem um cessar-fogo, antes mesmo que Israel pudesse reagir contra esse ataque. Recentemente, um dos líderes do Hamas também disse que eles têm excelentes conexões internacionais. O senhor consegue enxergar alguma vinculação internacional da esquerda com o Hamas? Eles são organizados num nível internacional para fazer valer os seus objetivos? Tem sim contatos
no meu entender, com vários países do mundo, com alguns chefes de Estado, como por exemplo o próprio Lula aqui no Brasil, que não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Em 2010, o Lula era o presidente, ele doou 25 milhões de reais para a autoridade palestina, tá? E essa ligação se faz presente. Hoje, por exemplo, nós temos notícia que, no meu entender, não são verdadeiras, de que a saída de brasileiros lá da faixa de Gaza seria uma política de Israel para que não viesse para cá e ficasse por último, tendo visto o Brasil não reconhecer o Hamas como um terrorista. Eu acho que não procede isso é uma contra-informação, é uma política do Hamas para tentar indispor o povo brasileiro com o povo de Israel. Agora, temos informes, não temos garantia nisso também, de que o governo brasileiro estaria, deixo bem claro, não estou afirmando, e nessa vinda desse brasileiro para cá, trazer alguma liderança do Hamas para cá, tendo em vista a situação que eles se encontram lá de caça. E eu espero que Israel atinja seu objetivo. Eles têm o direito de se defender e, mais do que isso, ir atrás dos terroristas que barbarizaram judeus ali na região da faixa de Gaza. Encaminhando aqui para o final, para as duas últimas perguntas, presidente. Também recentemente, o assessor especial de assuntos internacionais do Lula, o senhor Celso Amorim, ele disse que não considera o grupo Hamas como terrorista porque a ONU assim não determinou. No entanto, durante 4 anos do seu governo, chegaram a chamar o senhor até de nazista, genocida, várias autoridades, não só do PT, mas da esquerda de maneira geral. Como é que o senhor vê esse tipo de situação, essa declaração do Celso Amorim, dando como desculpa de que tem que esperar a ONU declarar como terrorista para assim chamar o Hamas como terrorista? Várias autoridades desse governo, ministros desse atual governo do PT de Lula, se referiu aquelas pessoas que estavam protestando aqui no dia 8 de janeiro como terroristas e golpistas. E a ONU não havia qualificado ninguém como terrorista. Então eles usam ao seu bel prazer, tá? Quando interessa, rotular esse ou aquele de terrorista. É a política da esquerda, é a política de conveniência das pessoas. E é lamentável que aqui no Brasil, já que isso vai para fora do nosso país, que tenhamos mais de uma dezena de pessoas presas por atos de vandalismo, na verdade, e não terrorismo, no dia 8 de janeiro. Penas essas que estão na casa dos 17 anos de cadeia. É lamentável, é triste, parte o nosso coração. Pessoas humildes que, no meu entender, foram atraídas por uma emboscada patrocinada pelo PT, e eu provo isso com um simples jogo de palavras, né? Se, como me acusam de querer dar um golpe de 8 de janeiro, e como é que eles me acusam de dar o golpe? Então, de por que eles escondem as imagens do Ministério da Justiça de 8 de janeiro? Se eu queria dar um golpe, por que não mostram as imagens? Não mostram, porque além das imagens mostrar que tinham centenas de agentes da Força de Segurança lá de fora que poderiam ter evitado tudo aquilo, também um temor deles de quem havia adentrado o Ministério da Justiça antes do vandalismo para assistir de camarote aquilo que, no meu entender, foi planejado e executado pelo PT. A Embaixada de Israel está organizando uma sessão para mostrar aos parlamentares e aos líderes políticos as atrocidades cometidas pelo Hamas. O senhor chegou a ver algumas dessas imagens já? Pedaço de imagem, né, chega para a gente, e quando esse documentário teu for ao ar, eu já devo ter assistido aqueles 40 minutos que estão à disposição da Embaixada de Israel de imagens de barbaridade que o Hamas fez ali na faixa de Gaza, divisa ali com Israel, quebrando pernas de crianças, estuprando mulheres, tocando fogo nelas, executando pessoas idosas, executando famílias, enforcando, decapitando. Tudo isso não são imagens cinematográficas, são imagens reais de o que esse pessoal é. E eu quero que todo mundo no Brasil, em especial deputados e senadores, quando for votar qualquer proposta desse atual governo PT Lula, lembre-se dessas imagens e
conscientize se dá para fazer algum acordo com o PT para dar sustentação ao seu governo. E eu lamento que alguns partidos, bem mais à direita, cuja maioria foi eleita ou reeleita o ano passado, usando as cores verde e amarela, falando inclusive, aleluia, hoje apoio esse governo que não tem qualquer carinho ou questão humanitária com cidadãos do mundo todo. O PT sempre acusou o senhor de ser contra as mulheres. No entanto, o senhor relembrou aqui, um dos vídeos que tem viralizado são de mulheres que foram sequestradas numa festa eletrônica em Israel e incendiadas vivas. No entanto, praticamente ninguém da bancada de esquerda, ou melhor, ninguém da bancada de esquerda defendeu ou lembrou dessas mulheres incendiadas vivas em Israel. Por que o senhor acha que essa bancada feminina na Câmara dos Deputados, dominada pela esquerda, não faz a defesa das mulheres nesse tipo de situação? Faz a defesa apenas da boca para fora. Eu tenho conhecimento que, ou melhor, já devo ter assistido, né, com esse foro ar, esse vídeo aqui. Eu duvido que um só parlamentar de esquerda, PT, PCdoB, PSOL, ou deputada de esquerda tenha ido assistir esse documentário feito com imagens do próprio peito dos integrantes do Hamas. Eles pregam uma coisa, mas são completamente diferentes na prática. Presidente, então a saideira, se o senhor quiser deixar um recado para a população, né, para a comunidade judaica, não só do Brasil, mas também para os israelenses, as pessoas que você conhece que estão por lá, né, embaixador Yossi Shelley, que está sempre ao lado do Benjamin Netanyahu, enfim, se puder dar um recado para eles, uma mensagem aqui do Brasil, dizer o sentimento do senhor enquanto brasileiro para com essas atrocidades que o Hamas cometeu contra Israel. Primeiramente, minha solidariedade ao povo de Israel, aos judeus do mundo todo. E quero que você, brasileiro, não pense o que está acontecendo lá fora não pode um dia acontecer no seu país. O Brasil é um país fantástico, com riquezas de todas as ordens. E, obviamente, há um interesse externo em cima do nosso Brasil. Se prepare, vote com consciência quando tivermos eleições, obviamente. Vamos lutar para continuar lutando para que tenhamos mais transparência nas eleições e mais segurança acima de tudo. E vamos nos preparar, de modo que não venhamos sentir o que o povo israelense sente no momento. Realmente é algo que não queremos para até mesmo as pessoas que não estão do nosso lado. Os filhos. No canal, deixe o seu comentário e compartilhe. Inscreva-se, dê seu gostei e ative o sininho.